Olá, Cestinho, tudo bem com vocês? Espero que sim. O prof está morrendo de saudades de vocês, mas daqui uns dias a gente se encontra, ok? Conforme nós combinamos na primeira aula, então, sempre nós vamos fazer uma reflexão, sempre um comentário, uma oraçãozinha. E a oraçãozinha dessa semana diz: a vida sempre terá altos e baixos. O importante é não perder a fé e pedir para Deus nos dar saúde e forças para seguir em frente. Amém. Pessoal, semana passada nós trabalhamos sobre a Mesopotâmia, Essa semana nosso estudo vai ser o Egito e o Grande Nilo. Lá no livro impresso de vocês, no material, é o capítulo 5, das páginas 72 até 89. Qual continente fica o Egito? Quem de vocês sabe em qual continente fica o Egito? Alguém sabe? Na África, muito bem, Nem todas as pessoas têm esse conhecimento. Então, no continente africano, mais ou menos aqui, é que fica localizado o Egito. Aqui temos um outro mapa do Egito. Nesse mapa do Egito, nós temos o principal rio do Egito. Quem sabe o nome do principal rio do Egito? Rio Nilo. Contrário, conseguiram visualizar onde está o rio Nilo? Aqui o nomezinho, Então, o rio Nilo nasce aqui, dentro do continente, e ele vai desaguar lá no mar Mediterrâneo, formando aqui uma espécie de uma letrinha V, formato de V, que é conhecido como delta do rio Nilo. Tá? Aqui no mapa, quando a gente olha para ele, dá a impressão de que a parte aqui seria o alto, aqui deveria ser o baixo, e aqui onde é o baixo estar o Alto Egito, dá a impressão. Porém, pelo relevo, acontece o quê? Aqui é a parte mais alta e aqui é a parte mais baixa, por isso que o rio Nilo corre para o mar Mediterrâneo. No início, existiam as civilizações, e foi aumentando essas comunidades aí às margens do rio Nilo. E aí o Egito estava dividido em dois grupos, no Baixo Egito e no Alto Egito. Por volta do ano de 3100, 3200, Menes conseguiu dominar o Baixo Egito e virou um único Egito. O prof trouxe para vocês também aqui, a coroa branca e a coroa vermelha, tá? A coroa branca era do Alto Egito, a vermelha do Baixo Egito. Após a unificação, o faraó usava esse tipo de coroa. Estão percebendo? É a junção das duas, tá? Então, a coroa ficou dupla. Isso era nos momentos de paz. Nos momentos de guerra, eles usavam uma coroa azul, tá? Vamos voltar lá para o mapinha. Aqui nós temos, então, a parte do oásis, que era uma parte que a terra era fértil, então, e a zona fértil cultivável aqui nas bordas do rio Nilo. Vocês devem ter lido já, feito os exercícios ou coisas assim lá no material, no livro, e devem ter percebido lá que o rio Nilo era um rio que tinha épocas de seca, digamos assim, e épocas de cheia. Então, no período das cheias, inundavam essas bordas do rio e depois, quando a água baixava, essas bordas elas eram fertilizadas pela lama que ficava no fundo do rio, E ali que os egípcios, então, cultivavam as suas plantações. Tá? Com o passar do tempo, eles vão construindo diques, vão criando estratégias como algo chamado shaduf, que era uma espécie de uma balança, digamos assim, com balde dos dois lados, onde eles colocavam dentro do rio, e aí quando balançava para o outro lado, como fosse uma gangorra,
E daí, quando ia para o outro lado, eles conseguiam derramar a água. Tá? Então, eram estratégias que eles foram usando. O prof deixou como sugestão vocês assistirem os vídeos das grandes civilizações. Igual dos mesopotâmicos, vai ter a mesma abertura, vai ser tudo igual. E aí vocês vão perceber, lá naquele vídeo tem os shadufs, eram as formas que eles tinham para reservar a água para o período das secas. Que a prof já falou, aqui ó, que tem um desenho de um shaduf, ó. Que o prof falou, um balanço, né, uma gangorra. Então, pegava a água daqui, corria aqui por cima e conseguia trazer ela para cá. Não tinha necessidade de ficar carregando, né? Aqui na imagem nós temos. Os egípcios desenvolveram um sistema de irrigação complexo que levava as águas do Nilo por meio de canais até os campos. Os lavradores utilizavam arados puxados por animais para revolver a terra lodosa. Em seguida, soltavam carneiros e cabras que, pisoteando o terreno, ajudavam a enterrar as sementes. Havia também um aparelho simples, shaduf, ao fundo à esquerda, para tirar água de rios ou de poços. É o que a prof explicou para vocês antes. A sociedade egípcia. A sociedade egípcia ela era hierarquizada, né? Ela tinha diferentes grupos. No topo da pirâmide social ficava o faraó e a família real. Abaixo dele os sacerdotes, que eram os religiosos. Em seguida vinham os escribas. Lembram o que eram os escribas? Aquelas pessoas que sabiam ler e escrever. Muito bem. E os militares vinham em seguida, os artesãos e os comerciantes. Por último, a maioria da população, né? Os camponeses, os trabalhadores e os escravos. Tá? Então, o grupo que é a maioria em todas as sociedades que a gente já estudou até agora, né? São esses camponeses, são esses trabalhadores e os escravos, que muitas vezes eram pessoas que foram escravizadas em guerras, né? Em conquistas de territórios. A religião egípcia. Os egípcios, como a grande maioria dos povos antigos, eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses egípcios eles podiam assumir formas diversas. Podia ter uma forma humana, podia ter uma forma animal, ou até parte humana e parte animal, que a gente chama então de Deus, uma religião antroposomórfica, ou eles praticavam antroposomorfismo, antropo, homem, zoo, animal, morfismo, forma. Então, os deuses tinham forma humana e animal. Okay? Cada cidade ou região tinha um deus mais querido e cultuado. Os egípcios, quando morriam, passavam por um julgamento. Então, eles colocavam, para quem já assistiu o filme Os Deuses do Egito, uma sugestão aí no período da quarentena, né? Para quem não assistiu ainda, Os Deuses do Egito. Lá aparece esse julgamento, né, da pessoa, onde você vai colocar, tem a pena, né, de uma deusa e o seu coração. Se o seu coração pesar mais, né, você vai se danar, digamos assim, né? Então, passava por esse processo aí de julgamento, se você ia para o bom caminho após a morte ou se você seria, né, como é que eu vou dizer? Como se fosse o caminho do céu e do inferno para eles, né? Os egípcios acreditavam na vida após a morte, tá? Então, esse acreditar na vida após a morte fez eles desenvolverem uma técnica que é o processo de mumificação. Tá? Nas sugestões lá das atividades da semana, o prof também deixou uma sugestão de um videozinho que vai explicar um pouquinho sobre esse processo de mumificação. Tá? Um processo que era realizado pelas pessoas ricas, as pessoas pobres eram simplesmente enterradas na areia, né? Era coberto com pedras e tal, para evitar que os animais viessem comer o corpo e tal, mas a mumificação, ou umas pessoas que tivessem um pouco de dinheiro até fazia, mas processos bem simples de mumificação. Processo bem elaborado, as múmias mesmo, eram os faraós, que eram, né, e a sua família real aí, que tinha esses benefícios. Tá? Através dessa mumificação, então, tinha um lugar para se deixar essa múmia, né, esse sarcófago.
Então, se tem as pirâmides, que são as casas da eternidade, né? Aqui nós temos a representação das 3 pirâmides bem famosas aí. Quéops, que é a mais alta e volumosa das pirâmides, tinha 146 metros de altura, o equivalente a um prédio de 50 andares. Os antigos egípcios demoraram 20 anos para construí-la. A pirâmide de tamanho médio é Quefren e a menor é Miquerinos. Todas são de faraós do antigo regime. Do antigo império, desculpa. Essas pirâmides, elas então recebiam o nome do faraó que construiu ela. Tá? Muitas das pirâmides, existem catalogadas 123 pirâmides no Egito e muitas delas acabaram sendo saqueadas, porque depois os ladrões descobriram que toda essa riqueza do faraó vai junto com ele. Então todas as joias, ou mesmo os sarcófagos, né, decorados com ouro e tal. E aí, né, os malandrinhos, aí, os ladrões acabavam pegando, estourando essas pirâmides, né, e levando todas essas coisas. Uma ou outra, né, foi conseguido então se resgatar, digamos assim, e está exposto em museus, objetos, né, que eles encontraram, principalmente no Museu do Cairo. Falando em Museu do Cairo, tem também vários vídeos no YouTube falando sobre visitas, né, de pessoas no Museu do Cairo. Também é bem bacana lá, sugestões para vocês. Sobre o Egito tem muita coisa na internet. As atividades para essa semana são: no livro vocês vão fazer a releitura do capítulo 4 e ler o capítulo 5 e realizar os seguintes exercícios. Você é o historiador da página 84 e a questão invertida na página 85. E a prof deixou os links aqui, então, do primeiro vídeo que fala da civilização egípcia, tá? É aquele das grandes civilizações, que a prof falou que vai começar igualzinho, os alunos falam assim, a gente já assistiu, mas não é, é uma outra coleção, ok? Um vídeo em torno de uns 20 minutinhos. A segunda sugestão aqui é um vídeo bem curtinho, menos de 5 minutos, e ele fala do processo de mumificação no Egito. Beleza, pessoal? E aí tem as sugestões, né, que a prof falou que vocês podem pesquisar sobre o Museu do Cairo, o filme Os Deuses do Egito, que é legal também. Se vocês estiverem aí, né, sem nada para fazer, nesses dias para ficar em casa, aí na quarentena, né, são sugestões que vocês podem pesquisar. E no retorno, nós vamos conversar de novo bastante sobre o Egito. Ok? Até mais, galerinha!